Olá, pessoal, tudo bem? Então, agora vamos dar continuidade à disciplina de gestão de pessoas com o tema gestão de carreiras. Diferente do tema anterior, que foi trabalho imaterial, em gestão de carreiras, ele é totalmente voltado para vocês, né? Vocês vão perceber isso. Gestão de carreiras é quase um coach, embora eu não goste muito do termo e nem da função, mas assim, é como se fosse um coach, porque na verdade eu vou aqui falar um pouco sobre carreira, a importância da construção da carreira, como se faz gestão de carreiras, e aí vocês vão perceber que não tem muito da empresa, da organização quando se fala em gestão de carreiras, né? A gestão de carreiras ela é toda de vocês, né? É uma preocupação que vocês devem ter, e no momento em que vocês pisam em uma universidade, no momento que vocês decidem começar a construir o futuro de vocês, vocês estão fazendo carreira, né? E aí é importante dissociar qual a carga da empresa, qual a carga de vocês neste processo. E é para isso que serve essa aula, não é? Lembrando que eu vou falar sobre gestão de carreiras e aí vocês vão perceber pesquisando, porque aí vocês vão ter uma tarefinha no final dessa aula que é para vocês distinguirem carreiras públicas, não, carreiras na teoria e na prática. E para isso eu vou colar no final, aqui depois desse do link, enfim, aqui onde está disponível na disciplina, eu vou colar para vocês duas reportagens sobre carreira que vão falar sobre tipos de carreira, um na administração e um do setor privado, e vou colocar também 2 artigos sobre carreiras. E aí eu quero que vocês pesquisem, e a ideia é que vocês, depois de pesquisar, me digam quais tipos de carreira existem e também qual a carreira que vocês pretendem construir ou vocês estão construindo, porque nós já estamos aí na metade do curso, alguns no final, né? Então a carreira já está construída ou ela já está organizada. Então, tá bem, pessoal? Então a gente vai começar, tá? Então, o primeiro questionamento que surge, né, para vocês é: por que é importante que eu pense em emprego e empregabilidade? Em que área eu estou hoje? Eu já pensei onde é que eu quero estar amanhã? Bom, emprego é diferente de empregabilidade. No passado, a gente tinha uma relação bem diferente com a atualidade com relação a emprego, empresa e a profissão. Antigamente, vocês podem, sei lá, consultar avós, enfim, que construíram carreira, vocês vão reparar que todas essas pessoas, elas tinham carreiras construídas dentro de empresas, dentro de organizações. Elas acessavam uma empresa, a Ford, o Banco do Brasil, seja lá qual empresa for, e elas construíam as suas carreiras dentro dessa organização. Elas trabalhavam lá por 30, 40, 50 anos e elas iam desenvolvendo dentro de uma organização. Bem por isso, a gestão de pessoas também era pautada ou era organizada para dentro da organização, muito mais para dentro da organização. Ela se voltava a desenvolver mais os funcionários. Então, assim, uma das grandes reclamações da área de gestão de pessoas é que, poxa, elas não desenvolvem as pessoas nas organizações. A questão é que a gestão de pessoas não é mais a responsável por desenvolver as pessoas dentro das organizações. A responsabilidade é das pessoas. A responsabilidade não é da organização. E esse é o grande diferencial. Então, assim, está escrito ali, havia uma relação de lealdade, de hierarquia, um paternalismo relacionado às empresas. Havia uma previsibilidade. Eu trabalhava por 5 anos como estagiário, 2 anos como júnior, 10 anos como sênior e aí por diante. Eu sabia o que eu ia fazer na empresa. Hoje em dia não existe mais isso, até porque as empresas elas não duram muito tempo. Algumas empresas em 30, 40 anos mudam, elas mudam de ramo, mudam de setor, elas mudam completamente. Então, esse tipo de relacionamento ele não existe mais.
Atualmente, a gente tem uma relação que é um compromisso com o trabalho, que você acerta, você faz, você cumpre naquela semana, você cumpre naquele ano, você organiza suas metas para aquele período. O resultado disso, a recompensa disso é o que você tem. E é imprevisível. Semana que vem você pode estar no olho da rua, daqui a um mês você pode estar no olho da rua, ou simplesmente a empresa muda totalmente a sua área, a sua forma de trabalhar, e você está deslocado lá dentro e tem que sair. Quem é que cuida da carreira nesse caso? Não é a empresa. Bem por isso, as empresas, elas não se preocupam mais com o olhar para dentro. A maior preocupação das empresas é com a captação de pessoas, é procurar as pessoas específicas para preencher vagas, para cumprir tarefas, para fazer trabalhos, né, para organizar rotinas dentro das organizações. É isso que o RH faz. 90% das vezes. 10% das vezes ele vai lá, senta e cria alguma coisa ou estabelece algum tipo de regra se alguém quer crescer dentro de uma empresa, né? E ele deixa aquilo lá pronto. E vocês vão verificar dentro das organizações que de verdade é dificílimo que aconteça, ok? É quase impossível. As pessoas não crescem dentro das organizações porque elas têm um limite de tempo para que as pessoas trabalhem dentro daquela organização, porque elas têm um período para fazer coisas ali. Então, assim, não existe mais isso. Não procurem isso de forma assim ferrenha. Vocês vão encontrar no serviço público e vocês vão se desgostar, porque as carreiras elas são antigas, elas não foram atualizadas ou revisadas e a recompensa, embora a princípio ela seja boa, né? Porque daí você ganha um salário que é considerado adequado quando você entra, depois disso para você alçar, né? Para você melhorar o cargo e é complicado. É complicado, leva um baita de um tempão e a recompensa financeira é bem baixa comparado ao setor privado. No setor privado, a carreira é de vocês. Por isso que, por exemplo, eu disse para vocês, façam LinkedIn, né? É uma das tarefas dessa disciplina. Gente, não é só uma tarefa, é uma questão de vida. Eu conheço vocês. 90% de vocês são trabalhadores de empresas privadas, na cidade de Cachoeira do Sul ou de outras cidades. Se vocês querem continuar trabalhando em empresa privada, se vocês querem ter algum tipo de oportunidade de trabalhar em outras cidades ou construir uma carreira, façam LinkedIn. Vocês não vão ter carreira sem LinkedIn, assim como vocês não construirão carreira acadêmica sem currículo Lattes. É preciso sentar e é preciso estudar como se faz isso. Por exemplo, LinkedIn, né? Dicas básicas assim de LinkedIn. Vocês têm que seguir os maiores influencers da economia, das finanças, né? Vocês têm que entender como é que está funcionando o setor. Vocês têm que fazer o maior número de conexões possíveis com os colegas, ex-colegas, com professores, com pessoas que vocês encontraram na rua. Vocês têm que ter conexões. E vocês têm que estar aberto à procura de vagas. Ah, mas eu não quero sair de Cachoeira do Sul. Gente, o trabalho remoto está aí no mundo inteiro. E você consegue dar aula para a Índia, se você quiser, assim como você consegue trabalhar como gestor para uma empresa na Suíça. Se você fala um pouquinho de inglês, você consegue. Então, assim, não se limitem, ok? A carreira é vocês que constroem. Vocês estão limitando quando vocês decidem passar 1 hora no Instagram vendo stories aleatórios ou no Facebook, vocês não dedicam 5 minutos para interagir no LinkedIn, né? Então pensem nisso. Vocês precisam estar atualizados aquilo que interessa a carreira de vocês, se ela for uma prioridade, ok? Então, emprego e empregabilidade, que era o que eu estava falando antes. Qual é a diferença? Inclusive eu parei, porque eu já ia dizer lá no primeiro slide. Emprego é o posto de trabalho remunerado com carteira assinada ocupado pelo profissional em uma dada organização. Já a empregabilidade é o conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos que vão tornar esse executivo um profissional efetivamente importante para uma empresa. Você pode ter um emprego, mas não significa que você tem empregabilidade, ou seja, que você é o tipo de pessoa que as pessoas buscam, que as pessoas lutam para ter. Para você ser esse tipo de pessoa, vocês têm que lembrar lá do conceito de trabalho imaterial, que vai dizer de tudo aquilo, das experiências, das conexões, dos saberes que uma pessoa possui. Isso faz parte da empregabilidade. Para vocês serem empregáveis dentro de organização, vocês têm que ter diferenciais.
vocês têm que se especializar, vocês têm que entender de uma área, vocês têm que entender de verdade de uma área, vocês têm que estudar mais, vocês têm que se empenhar mais, vocês têm que compreender a conjuntura nacional relacionada a isso. Aí vocês serão empregáveis, senão vocês continuarão sendo apenas e só empregados dentro de organizações, peças que podem ser trocadas a qualquer tempo, de qualquer forma, peças que podem ser jogadas fora se a empresa quiser, peças, só isso. Não sejam apenas empregados, sejam empregáveis dentro das organizações que vocês atuam. Se vocês não tiverem qualquer tipo de diferencial, se vocês fizerem somente aquilo que é dado a fazer, e sim, é bem diferente essa aula da aula anterior, porque embora eu acredite que isso é uma crueldade imensa, e aí eu vou dizer isso quando a gente vai tratar de prazer e sofrimento do trabalho, é o status quo em que vivemos. O mundo é assim na atualidade. Eu não vou fingir para vocês que ele não é assim, porque eu estaria dando para vocês uma ideia totalmente diferente da realidade, de como é que ela funciona. Na realidade, se vocês forem apenas empregados, vocês serão chutados rapidamente, bem rapidamente pelas organizações. Então, o conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos vão tornar um executivo um profissional importante para a sua organização e para toda e qualquer outra. Vocês só serão contatados por um caça-talentos, por exemplo, se vocês forem empregáveis, se vocês souberem uma tecnologia que ninguém sabe. E vocês não precisam ser programadores para saber tecnologia, vocês têm que ser administradores para saber da tecnologia, porque vocês podem ser gestor de projetos, porque vocês podem trabalhar com inovação, vocês podem trabalhar com tecnologia, com dados. Depois, quando eu falar sobre carreiras do futuro, eu vou explicar para vocês por que talvez essa é uma área que vocês devessem olhar com cautela e tentar trabalhar, por que ela é importante, por que ela está pulsando na atualidade, tal qual psicologia agora, não é? E por que vocês precisam dela. Fatores para a empregabilidade. Ser capaz de adaptar-se a mudanças é a característica essencial de quem deseja manter sua empregabilidade. Se você está no teu trabalho, você está só fazendo ele, cumprindo as tarefas, sem olhar ao redor, sem perceber que a empresa está afundando, sem perceber que as coisas estão mudando, que você precisa mudar com elas, você não vai ser empregável, porque você não vai ser capaz de se adaptar a isso. Você precisa compreender que os tempos, que as situações mudam, né, dentro da organização. Por exemplo, a gente teve uma pandemia e aí, de uma hora para outra, a gente simplesmente mudou toda a forma ou estabeleceu novas relações. E isso mudou muito economicamente as empresas. Bom, a maior parte dos restaurantes de self-service do país inteiro, eles foram à falência, porque eles não conseguiram se adaptar a essa nova realidade. Restaurantes de shopping, né, que vendiam comidas muito mais ou menos ruinzinhas, a um preço bem absurdo, não conseguiram se adaptar, porque as pessoas deixaram de tirar foto em locais e começaram a olhar para a comida. Então a comida era mais importante, o gosto dela, a aparência dela, né, a forma com que se serve. Não sei se vocês repararam, mas, por exemplo, eu reparei aqui, eu tenho o iFood, né, o aplicativo. E aí eu vi vários restaurantes antigos, tradicionais da cidade de Porto Alegre, migrando para o iFood e colocando preços bem acessíveis, né? Acessíveis. A classe média alta, por exemplo, dentro da cidade de Porto Alegre e sobrevivendo e fazendo lucro como nunca antes visto. Por quê? Porque eles se adaptaram às mudanças de uma forma bem rápida. Eles não ficaram lá esperando que as coisas voltassem ao normal. Eles consideraram que o novo normal era o novo normal, não interessasse o tempo, se fosse 2 semanas, 3 semanas, 1 ano. E eles criaram estratégias para se defender desse novo normal e eles sobreviveram. Hoje em dia eu noto que muitas empresas elas quase beiraram a falência para fazer isso. Padaria, lancheria, restaurante, eles ficaram esperando, e aí um monte de gente fez antes deles, um monte de gente pegou o lugar deles nessa corrida louca para fornecer comida para as pessoas em casa. Então, assim, ser adaptável é muito importante. Eu não posso trabalhar remoto porque eu não sei mexer no Excel.
Como que tu não sabe mexer no Excel, filho? Você precisa saber mexer no Excel. Ai, a minha professora não me ensinou. Olha, gente, eu tenho que dizer uma coisa para vocês que é muito, muito, muito importante. Os professores, eles são agentes, né? Eles pegam vocês e atiram na beira do precipício. Lá na beiradinha. Vocês é que pulam, vocês é que aprendem um voo. A gente pode tirar o máximo de dúvidas possíveis, mas vocês precisam estudar e vocês precisam aprender sozinhos. E essa é a nova maior tendência da atualidade com relação aos trabalhos. Vocês precisam aprender, vocês precisam usar o Google para colocar lá que droga que é Scrum, o que é isso? Que metodologia é essa? Que técnica é essa? Para que serve? Onde é que surgiu? O que é Design Think? Como que eu uso isso? Como é que eu uso essa matriz? É vocês que têm que fazer isso. Ninguém vai fazer no lugar de vocês. Até porque, quando vocês estudam, vocês vão ter um olhar muito abrangente sobre a maior parte das situações. Vocês vão ter uma ideia do que o todo, como é que o todo funciona. Vocês não vão ter uma ideia de como é que funciona na peculiaridade, de como é que é para a área de vocês, no tipo de empresa que vocês trabalham. Vocês é que precisam construir isso. É responsabilidade, sim, de vocês. E isso é uma coisa que a geração atual perdeu. A minha geração tinha isso porque a gente não tinha computador, né? Tinha, assim, de uma forma muito, muito supérflua. A gente tinha que pesquisar em livro mesmo. Agora, vocês vão ter isso de novo porque vocês estão no remoto. E isso vai continuar porque o trabalho exige disso. Se vocês vão ser os funcionários que esperam que o colega explique para vocês, vocês vão estar na rua em 2, 3 semanas. Porque o colega que explica é o chefe não vai ter saco e paciência para sentar e explicar para vocês. Vocês é que têm que aprender a pesquisar, vocês é que têm que aprender a serem autodidatas. E vocês só vão fazer isso como? Tentando. Então, perfil adequado à profissão. Não adianta nada eu odiar finanças e eu resolver que quero ir para finanças porque eu acho que eu vou ganhar dinheiro com isso. Porque você não vai ganhar dinheiro se você odeia finanças, se você não sabe lidar com números, se você não entende para que serve. É importante perceber o meu tipo de perfil, que tipo de pessoa eu sou. Eu sou o tipo de pessoa que lidera, eu sou o tipo de pessoa que cumpre ordens, eu sou o tipo de pessoa que levanta a voz e fala quando precisa falar, ou eu sou o tipo de pessoa que obedece quando precisa obedecer. Como é que eu formei a minha rede de relacionamentos? Ah, são os meus coleguinhas da escola. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer para você que fez uma graduação inteira, teve a oportunidade de levantar a mão numa palestra e falar com um palestrante que nunca mais vocês vão ver porque ele trabalha em uma secretaria ou ele é diretor de algum lugar e vocês não ligaram a câmera, olharam para a cara dele para daqui a um tempo vocês entrarem no LinkedIn e falarem: eu vi que a tua empresa está ofertando vaga para tal, eu sou fulano, queria que tu me indicasse. Quem perdeu a oportunidade foi vocês. Foi vocês quando desligou a câmera, foi vocês quando não falaram nada. Pior ainda, foi vocês quando ele viu vocês ficarem mutados até o final da palestra e não aparecer no final. E ficar lá 20 minutos depois que ela finaliza. Então, a oportunidade quem perde vocês, pensem nisso. Todas as formas de interação são oportunidades. Todas as formas de relacionamento são oportunidades. Dizem na atualidade que fazer inimigos ou ter rixa, racha e ranço com alguém é coisa de gente que não pensa em carreira. E é verdade. E é por isso que político dá um tapinha nas costas e segue. E segue todo mundo. E é por isso que pessoas que se odeiam se seguem. Porque é besteira você ficar bravo com qualquer pessoa. É besteira você tratar mal qualquer pessoa. Porque você precisa de todas elas para você cumprir a tua própria carreira. Então, rede de relacionamentos é isso. Adaptar as mudanças é o principal, já está lá em cima, não é? Ser adaptável, estar adaptado. Eu tenho que entender o contexto que eu vivo. Eu não posso viver discutindo o Big Brother Brasil. Embora seja também importante eu entender o que está acontecendo no Big Brother Brasil se eu trabalho numa empresa de marketing, publicidade e propaganda. Mas não é só isso, eu preciso entender o contexto político, o contexto social, eu preciso entender o que eu posso falar, o que eu posso dizer, como eu posso falar e como eu posso dizer cada coisa. Então, educação formal, conhecimento interdisciplinar e planejamento. Não pensem que vocês vão chegar a lugar algum se vocês não planejar. Ah, talvez vocês cheguem, mas vai ser aquela coincidência bizarra do destino. Vai ser aquela situação totalmente aleatória de sorte. Isso é o que? 0,0001% das pessoas. Planejamento talvez não faça você chegar a lugar nenhum também. É a vida, né?
E aí eu tô aqui para dizer isso para vocês de uma forma bem cruel. Talvez você não chegue onde você quer, mas em algum lugar você vai chegar se você planejar. E se você conseguir cumprir as metas do seu planejamento, vai. Mas é assim, eu não posso mentir para vocês que com planejamento vai funcionar, porque talvez não funcione. Eu não sou coach para vir aqui dizer que planejamento vai fazer funcionar. Mas também vou dizer que se vocês não planejarem, vocês vão depender da sorte. E no geral, ninguém tem sorte, porque não existe isso de sorte, tá bem? Então, novo contrato de carreira. A carreira ela é gerenciada pela pessoa, não pela organização. É isso. Então, a culpa não é da empresa. Não culpem a empresa. E é por isso que o LinkedIn lá tá cheio de histórias de gente que tomou um pé na bunda, agradecendo a empresa pelo lindo pé na bunda e pela nova oportunidade de seguir. Porque o desenvolvimento, ele é aprendizado contínuo, responsabilidade de vocês, autodirigido por vocês, relacional de vocês e encontrado em desafios de trabalho por cada um de nós. A culpa pela nossa carreira é nossa. Lá no finalzinho eu vou contar um pouco sobre a minha carreira e como é que eu decidi ela, como é que eu organizei ou como é que eu me planejei para a carreira que eu escolhi. Se é que vocês já não sabem disso, porque eu já falei sobre isso em outras disciplinas, ou talvez nessa disciplina há muitos anos atrás, mas a culpa é de vocês. Se culpem, né? Então, assim, se vocês não estão satisfeitos com o trabalho, com onde vocês estão, com os planos, é só vocês que podem mudar isso. É só vocês que podem traçar novos planos. É só vocês que podem decidir ou escolher. Ai, mas eu acho que isso é muito difícil, é quase impossível. Não é. Não é. Se você planejar, se você organizar, você consegue, tá bem? E alguns diferenciais, eles são importantes. Vou dar um exemplo bem simples de diferencial. Uma colega de vocês formada em 2019, queria muito trabalhar com publicidade e propaganda. E ela veio falar comigo, eu quero trabalhar com marketing, então eu vou fazer meu TCC em marketing, professora. Beleza. Ela fez um plano de marketing bem legal para uma empresa de Cachoeira do Sul. Ficou bem bom, apesar dela ter uma dificuldade tremenda de fazer isso. Fez direitinho, todo organizado, perfeito, assim, tirou um belo A. Aí ela fez LinkedIn, porque eu disse, você faz LinkedIn, você começa a estudar inglês. E ela fez tudo isso, começou a estudar inglês, fez LinkedIn, e aí ela começou a procurar vagas lá no LinkedIn para cidades ali próximas de Cachoeira do Sul. E ela foi chamada para uma dessas vagas. E ela disse, professora, tem um monte de gente. E eu falei para ela, olha, sabe o que você faz? Faz uma carta de apresentação. Não à mão, assim, mas faz uma carta de apresentação. Dizendo assim, eu sou a fulana, eu estudei, eu nasci em tal cidade, fui criada no campo, assim, assim, assim. Tive essas dificuldades, ingressei na universidade pública, trabalhava 8 horas, estudava à noite, bibibi, mas eu estudei marketing por 2 anos e ela realmente fez isso, ela comprou os livros, ela estudou e ela leu a teoria. Eu fiz meu TCC voltado para essa área, eu tenho muita vontade de fazer esse trabalho, bibibi, por esses motivos, estou estudando inglês, fiz meu LinkedIn e vou te deixar aqui uma cópia do meu TCC para você ver o meu empenho. Bom, ela fez isso. Aí, uma semana depois, o empregador dela me mandou mensagem no LinkedIn, porque eu estava lá como orientadora dela, me perguntando, né, o que eu achava dela. E eu disse, olha, é muita burrice se vocês não contratarem ela, porque ela é muito boa e ela tá com muita vontade. Vocês não vão achar gente que tenha vontade, que nem ela, de trabalhar na área. Ela foi contratada por uma vaga, trabalha lá na empresa, ainda trabalha nessa empresa. Então eu vou dizer para vocês que sim, vocês conseguem, mas vocês precisam se planejar e parar de culpar as pessoas pelas coisas erradas que vocês fazem. Vocês têm que se esforçar mais, ler mais, focar mais. E tudo o que vocês puderem fazer. Porque a culpa é de vocês de não encontrar carreira, ou de não decidir, ou de não se empenhar o suficiente. Assim como tem colegas aí que saíram da graduação direto para o mestrado, a gente teve agora colegas que saíram da graduação direto para o mestrado no curso de administração e de agronomia. Então, assim, depende de vocês, 98%. Né? A parte da carreira que a gente tenta direcionar é dar pequenas dicas, assim, de com quem falar, como falar e o que fazer. O resto realmente depende de vocês. Então, pensem nisso, tá bem? No atual modelo de mercado de trabalho, o que se espera de mim? Tudo.
Quais são os serviços que eu devo apresentar? Aí que tá, você não pode se negar a fazer nada dentro da tua organização, porque se eles estão te dando um novo trabalho, tem duas opções só. Quando eles estão te dando um novo trabalho. Eles acham que você é incompetente no trabalho que você está fazendo, não querem te demitir, então querem te dar a oportunidade de fazer uma outra coisa antes de demitir. 2, eles acham que você pode fazer isso e eles querem te mudar de área por algum motivo, porque talvez você tenha inclinação para essa área. Então, das duas questões, vocês tanto faz qual seja a preponderante. Vocês igual vão ter que se empenhar, ou vocês vão sair dessa empresa, mas vocês vão ter que se empenhar. Como eu estou indo? Bom, depende de onde é que vocês querem chegar. Se vocês estão na direção, no caminho que vocês pretendem, mas essa aula nem me serve, eu quero ser empreendedor. Quem é que disse que empreendedor não planeja? Quem é que disse que empreendedorismo não tem carreira? Quem que disse? Quem que disse que o cara que decide abrir uma lancheria não vai construir uma carreira a partir dela, ou não tem que planejar, não tem que organizar e não tem que decidir passo a passo o futuro? Precisa. O que eu preciso mudar? Como e para quê? Esses feedbacks, eles são nossos. E a maior dificuldade das pessoas quando se fala em carreira ou gestão de carreira é que precisa ser feita uma coisa que as pessoas não costumam fazer, que é autorreflexão, autocrítica. O que é que eu faço de errado? Eu me dedico o suficiente? Quando eu me sento na frente do computador para escrever o meu TCC, para fazer um artigo, para estudar, eu me sento e faço isso mesmo? Quando tem qualquer curso, quando tem qualquer aula, eu sento e assisto a aula? Ou eu fico viajando na maionese, brincando nesse momento? Bom, essa é a importância que eu tô dando àquilo que está acontecendo, ou é a importância que eu tô dando a mim mesmo? Ou é o quanto eu tô deixando muito claro que eu importo muito pouco com quem eu sou e para onde eu vou? Porque quem tá lá falando já aprendeu aquilo, já sabe aquilo. É uma oportunidade de quem está ouvindo de aprender. A escolha é de quem está ali para ouvir. Então, sempre é uma escolha de vocês. Então, conceito de carreira. O que é carreira? Carreira pode ser vista como desenvolvimento profissional, que é a mobilidade vertical, como ocupação, como sequência de trabalho e como sequência de experiências de vida. São formas de se olhar para a carreira. Nessa mobilidade vertical ou como desenvolvimento profissional, a gente pode pensar nela como os passos que a gente dá. Quando a gente é estudante, a gente pode considerar que é um trabalho? Sim, é. É um trabalho importante para a carreira? É sim. Mas eu sou caixa de supermercado agora. Também é importante, porque você precisa ser caixa de supermercado para estudar, então tá ali dentro dos teus planos. O que importa é você pensar o que você vai fazer depois. Depois que você se formar, depois que você sair da ocupação de estudante. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com o curso que você fez e como é que você vai se planejar para encaixar isso dentro do teu futuro? Bom, pode ser uma sequência de trabalho. Eu agora estou caixa de supermercado, mas eu quero virar gerente, supervisor e eu quero trabalhar com logística. Eu estou atendente de uma loja, mas é temporário, eu quero virar gerente, depois eu quero mudar de loja e eu quero abrir uma loja para mim. Como uma sequência de experiências de vida também. Por quê? Porque tu pode trabalhar em diversas áreas. Por exemplo, quando você é gerente ou quando você é administrador, você pode trabalhar com gestão estratégica. Para trabalhar com gestão estratégica, por exemplo, você pode trabalhar em diversas áreas. Você pode trabalhar na área de tecnologia, você pode trabalhar na área hospitalar, você pode trabalhar na área de aviação civil, de construção. Sei lá, você tem N áreas que pode trabalhar. Talvez você siga na mesma área ao longo da sua carreira inteira. Talvez você decida migrar de área. É uma escolha toda tua, né? É você que tem que decidir. Falar nisso, quando a gente fala em carreiras na área de administração, no geral as pessoas pensam assim, o quê? Vai virar gerente, vai trabalhar na Gerdau, vai
vai trabalhar em alguma empresa, na Ambev, na Heineken, não é só isso. Primeiro, você pode, aí quando a gente falar de carreira, ou quando vocês estudarem os tipos de carreira, talvez isso brote em vocês, senão eu mesma já vou aproveitar e falar. Vocês podem fazer carreira acadêmica. Carreira acadêmica é quando vocês decidem estudar, finalizar o curso, fazer mestrado, dar aula, fazer doutorado, pós-doutorado, outra graduação e lecionar. Isso é carreira acadêmica. Se vocês querem fazer carreira acadêmica, vocês têm que publicar artigos na graduação. Vocês têm que participar de projetos de pesquisa, organizar palestra, organizar eventos, grudar em algum professor na vida inteira de vocês, publicar bastante para fazer mestrado, fazer doutorado e dar aula. Isso é para carreira acadêmica. Ah, mas eu não quero carreira acadêmica, odeio carreira acadêmica. O professor é muito desvalorizado e tal. Ok. Talvez você não tenha esse perfil mesmo, não faça. Eu gosto muito da área de tecnologia. Bom, você pode ser gestor de projetos na área de tecnologia. Você pode trabalhar com inovação, criatividade, tecnologia, marketing, toda essa área, por exemplo. Sendo gestor de projetos, você pode ir para a TI para fazer gestão de projetos. O que eu tenho que saber se eu for para a área de TI? Bom, você tem que entender de metodologias ágeis, de Scrum, de Design Thinking e de toda a modernidade, nem tanto, porque Design Thinking é dos anos 70, né, 60, mas de toda a modernidade relacionada aos tipos de tecnologia existentes. Para quê? Para vocês liderarem equipes, né, e para vocês fazerem o contato entre os programadores e os clientes, que é o que acontece dentro da maior parte das empresas de tecnologia. Vocês podem ir para essa área. Ah, eu posso trabalhar com gestão estratégica? Pode. Eu posso ser administrador estratégico. Eu vou fazer planejamento estratégico dentro das empresas e eu vou trabalhar dentro das empresas questões relacionadas à estratégia, montar os planos, definir as metas, trabalhar lá nos horizontes das organizações. Pode. Ah, eu quero passar em um concurso público. Pode também. Aí, para passar em concurso público, você vai ter que estudar muito legislação, administração pública. Você tem que entender as carreiras, como é que elas se desenvolvem, onde é que você pode ou onde é que você não pode atuar, né? Como é que elas se organizam, tudo isso. É bem importante. Ah, eu posso ser gestor de pessoas? Pode. Se eu for gestor de pessoas, se eu fosse gestora de pessoas, além do doutorado que eu tenho na área, eu provavelmente faria psicologia, porque psicologia é bem importante, ou pelo menos uma pós-graduação em psicologia organizacional, porque psicologia importa muito para entender as pessoas. Eu teria certamente LinkedIn, eu seguiria todas as pessoas da área de gestão de pessoas, todos os grandes caça-talentos, todas as pessoas que importam na minha área, assim como professores e pesquisadores das mais diversas universidades. Eu leria tudo sobre o assunto. Você SA, RH, todas essas empresas, essas revistas, eu leria todas as semanas para entender o que está acontecendo, para saber quais são as novas técnicas e ferramentas para captação de pessoas, como desenvolve, para compreender como é que fez trabalho remoto na pandemia, como é que eu mantenho meu time unido, tudo isso. Eu posso trabalhar com marketing, publicidade, propaganda? Pode. Falei lá do exemplo da colega de vocês que foi trabalhar com marketing, publicidade, propaganda, mídia. Pode. A vantagem de ser administrador é que pode fazer um monte de coisas. Ah, eu quero ir para fazer carreira no banco. Pode também, banco público, banco privado. Provavelmente eu tenho que entender também de mercado, economia, finanças, orçamento, né? É o tripé básico assim para trabalhar no mercado. Por que eu digo assim que eu tenho que entender? Vocês têm a base de tudo isso na graduação, tudo isso. Prestando atenção ou não nas aulas, vocês tiveram essa base. Vocês já têm, tá lá. Se vocês procurarem nos livros, nos slides que vocês não leram, nos PDFs que vocês não viram porque vocês procuraram um resumo na internet, tá tudo lá. Tudo lá. Vocês é que deixaram passar. Mas se vocês querem trabalhar de verdade, serem profissionais e terem empregabilidade, vocês precisam voltar lá, pegar os manuais que vocês não leram e ler. Pegar as revistas que vocês só folharam e ler. Porque quem tá com atraso é vocês. Vocês é que precisam fazer isso. A carreira, então, elas são as sequências de posições ocupadas e trabalhos realizados durante a vida inteira de uma pessoa.
ela vai envolver uma série de estágios e a ocorrência de transições que refletem necessidades, motivos e aspirações individuais e expectativas e imposições da organização e da sociedade. Em que medida isso vai me afetar? Não sei. Quem vai se sentir motivado, imposicionado, com necessidade ou aspiração é vocês, não sou eu. Eu tenho as minhas, eu tenho os meus objetivos, eu tenho as minhas vontades, eu tenho as minhas. Vocês é que precisam decidir o que é que vocês querem, que expectativas vocês querem cumprir, que expectativas vocês não querem cumprir. É uma decisão de vocês. E nunca é tarde para tomar essa decisão. Seja aos 20, aos 30 ou aos 60 anos de idade. As pessoas mudam a carreira, elas desenvolvem novas habilidades, elas abrem portas que elas viram que não existia, elas cansam de alguma coisa, elas mudam a rota. Não há impedimentos de verdade. Não sendo coach, há a questão do dinheiro, porque é importante que a gente sobreviva, não é? Não estou desconsiderando isso. Mas fora isso, a gente sempre tem alguma forma de fazer isso, não sem dor. Não sem muito trabalho, não sem perder noites de sono, não sem empenho. Aí não tem realmente forma, infelizmente. Carreiras do futuro. E aí eu trouxe as carreiras do futuro lá do ano de 2008 para dizer que a administração nos anos 2000 ficou sempre como umas carreiras do futuro. E eles não erraram com relação a isso. O que teve de curso de administração depois disso, mas eles não erraram, como administração e tecnologia. Por quê? Porque não importa o que se faça, é preciso que se administre o que se faça. Então, tudo precisa do administrador. Embora muitas áreas tenham obrigado outros profissionais a também serem administradores, se vê a importância do administrador quando se torna imprescindível que exista alguém dentro da organização que consiga ligar todos os diferenciais, organizar todos eles e trabalhar na perspectiva do pró-organização e não pró-interesse de cada um dos departamentos dela. Tecnologia também. E tecnologia, na atualidade, é, de novo, mais um dos setores que se coloca aí como carreiras do futuro. Ali, direito e engenharia, né? Que daí a gente já viu que o Brasil é uma palhaçada mesmo com relação a direito. Desculpa, gente. Mas, bom, né? Não sei dizer se é carreira do futuro. E engenharia, ok, por muito tempo, por cerca de 12 anos, lá em 2008, fazia essa perspectiva, foi considerada uma carreira do futuro. Agora, com, de novo, né, um boom de construção civil aí diferenciada, reformas e tal, se vê que continua sendo importante. E aí a gente vê as melhores cidades para fazer carreira, São Paulo, Rio de Janeiro e tal. O que mudou de 2008 para 2021? Um monte de coisa, mas o que mais mudou foi o tipo de carreira. Dizem, né, agora lá na gestão de pessoas que tem duas carreiras que vão ser importantíssimas para o futuro. TI, qualquer coisa relacionada à TI, a tecnologia da informação, qualquer coisa, e psicólogo. Acho que sim, né? Acho que desde sempre precisou e agora mais do que nunca, porque a gente vai trabalhar os traumas, desculpa, desse período por, sei lá, dezenas de anos. São carreiras do futuro? São. As áreas de inovação, tecnologia, psicologia e medicina. São as carreiras do futuro hoje, em 2021. Quais são as melhores cidades para fazer carreira? Bem, eis aí uma grande mudança, pelo menos no cenário de 2021, que é o que a gente está falando. A grande mudança é, embora São Paulo continue na frente, embora Rio de Janeiro e outras cidades continuem na frente, por serem metrópoles e concentrar ali grandes empresas, o trabalho ficou remoto. Então, você pode fazer carreira no México, no Canadá, na Suíça, em Nova Delhi. É só você se preparar para isso, concorrer a uma vaga de trabalho remoto, ser selecionado e começar a ganhar em euros, ou em dólar, ou em pesos, porque a Argentina também busca muito o mercado nacional. Então, assim, as fronteiras, elas acabaram durante esse período de pandemia. Acabaram. Não existem mais fronteiras para determinadas funções ou empregos. Eu quero muito trabalhar com trabalho remoto. Eu vou me sentar lá no meu computador e descobrir quais são as empresas que estão contratando remoto, quais são as funções, eu vou focar nelas. Outra dica de LinkedIn, sigam as empresas que vocês querem trabalhar, porque lá elas vão publicar as vagas, lá elas vão publicar as tendências, elas vão dar o posicionamento político, ideológico, filosófico, sociológico delas. É bem importante vocês fazerem isso, ok?
Pessoas, então, o planejamento da carreira ele vai ser responsabilidade do profissional, uma vez que cabe a ele estar em busca constante do desenvolvimento pessoal e profissional. É claro que ele vai ter resistência a planejar a vida profissional. É claro que vai encarar a carreira como uma oportunidade que surge ao longo da vida, porque assim, há também isso. Ah, mas eu estou trabalhando aqui, fulano me chamou para ajudar ele a trabalhar em determinada área e tal. Bom, é uma oportunidade. Vou tentar. Então também tem isso. A carreira nem sempre é aquilo que tu planeja, é aqueles desvios que às vezes podem dar certo. Você está sempre arriscando de uma certa forma, né? E para isso você tem que dosar o que é melhor para você e tentar. Sempre vai ter reflexão, né, sobre as características pessoais do que gosta e o que te motiva, de qual tua meta de futuro, qual tua previsão, o que tu quer fazer com ele. Então sim, isso também vai importar. As empresas elas contribuem da seguinte forma, constituindo planos de carreira, simplesmente para eu olhar para o plano de carreira e pensar, ok, talvez eu queira essa carreira aqui, mas assim, né? Eu não vou me pautar nas competências, enfim, para aquela carreira, porque talvez a empresa vá à falência em um ano, mas eu posso escolher uma empresa que tenha planos de carreira. Eu posso, a empresa tem, algumas empresas pensam nisso, mas assim, nossa, um número ínfimo de empresas, pequenininho, 0,2% das empresas. 99% não pensam nisso. E se vocês não têm LinkedIn, tenham, que vocês vão descobrir que Uber está construindo carreira no LinkedIn, que entregador, que todos os tipos de carreira estão sendo construídas lá. E eles estão se dando bem fazendo isso. A carreira vai ser pensada, então, como uma estrada que está sempre sendo construída pela pessoa e pela empresa. Não, por você, meu bem, não pela empresa. A empresa, ela tá ali, né? Ela não tá construindo com você, ela tá ali parada. Você tá com seu carrinho dirigindo numa autoestrada e aí você olha a empresa, para ali, ok, vou ficar alguns anos, vou sair dela, vou pular para outra e assim por diante. Quem vai construir a tua carreira não é a empresa. Você não espere que, mas eu cumpri tudo isso, todos esses objetivos com a minha empresa e tal. Eu queria muito ser promovido. Não vai. Se a empresa quiser, você não quiser, você não vai. Então, assim, não espere muito da organização, da empresa que você está trabalhando, né? A responsabilidade é tua, é você que tem que sair na hora que você não está satisfeito. É você que tem que buscar um outro lugar de trabalho, uma outra posição de fala. Não é a empresa que você está. Isso vale para o setor público também, aliás. A gestão estratégica da carreira, então, vai falar sobre o quê? Que traçar um perfil, então, das suas características de personalidades, interesses e aptidões para atuar no mercado de trabalho é super importante. Então, assim, eu tenho que saber quem é que eu sou. Quem é que eu sou, do que eu gosto, o que eu gosto de trabalhar. Eu tenho que saber o meu perfil profissional, qual é o meu perfil profissional e ele serve para a vaga que eu estou buscando, que eu estou procurando. Ele serve para as metas que eu me propus na minha vida. Eu tenho que estabelecer metas realistas. Eu não posso dizer assim, daqui a 5 anos eu vou ser CEO lá da Renner. Você pode trabalhar no Renner, mas você vai ter que cumprir metas anteriores. Então, assim, faça metas que você consiga cumprir, seja para o TCC, seja para a sua própria vida e para a organização da sua carreira. Estabelecer e implementar uma estratégia para alcançar essas metas também. Como é que eu vou chegar lá? Bom, eu vou chegar lá da seguinte forma. E aí eu estabeleço metas. Bom, fazer um parênteses pequeno, embora essa aula já seja muito grande, para dizer como é que eu escolhi a minha carreira, então. De certa forma, eu tracei 2 rotas ao longo da minha vida, não é? E cumpri com 2 carreiras. As 2 ainda não finalizadas, ainda porque eu sou jovem, não é? Então, assim, quando eu fiz vestibular para administração, eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Eu fiz administração porque eu tinha me inscrito para fisioterapia, medicina, direito, e eu não sabia o que fazer. Eu fiz administração de sistemas de serviços de saúde porque me parecia abrangente o suficiente para eu descartar um pouco de possibilidades e ficar em outras. E fui no primeiro semestre fazer estágio no hospital de clínicas e decidi que eu não queria nada da carreira médica, nem administração hospitalar, nem nada daquilo, porque eu odiei. Pelo menos eu decidi alguma coisa, o que eu não gostava.
Aí eu decidi algumas coisas que eu gostava. Eu gostava de reflexão, sociologia, filosofia, enfim. Eu não gostava de contabilidade. Mas eu já tinha um companheiro na época, o pai dos meus filhos, e naquele período ele resolveu abrir uma empresa, naquele período. E ele é engenheiro civil, então ele decidiu abrir uma construtora. Ele queria abrir uma construtora, fazer casa. Só que nós tínhamos um problema, que era quase nada de dinheiro, nenhum quase, zero. E aí a gente conseguiu juntar um pouquinho assim, quase nada na época para iniciar. Aí eu resolvi fazer vestibular para ciências contábeis, porque eu sabia que o meu problema maior abrindo uma empresa eram finanças, né? Era trabalhar com as finanças da empresa. Então eu achei que eu pudesse ajudar fazendo contábeis. E acabei passando no vestibular, fiz contábeis. Então, lá naquele segundo semestre do curso de administração, eu iniciei a minha empresa. No terceiro semestre, eu já estava fazendo estágio num outro lugar, na Universidade Federal de Ciências da Saúde. E quando eu comecei lá, eu também comecei então a organizar a nova empresa. A gente abriu a empresa naquele ano, já fazem 10 anos agora. Não, 15 anos. Fazem 15 anos, na verdade, da abertura da empresa. A gente abriu a empresa, aí eu resolvi abriu a empresa por quê? Porque daí a gente conseguiu um dinheiro, ele passou num concurso, recebeu uma transferência, recebeu um pouco de dinheiro dessa transferência, e aí a gente tinha um montante suficiente para construir alguma coisa, era bem pouco assim. E aí eu fiz uma pesquisa em 2.000 terrenos na cidade de Porto Alegre, montei uma planilha, fiz uma planilha de viabilidade, e aí descobri o melhor lugar, ou selecionei algumas variáveis para indicar o que eu achava, considerava que era o melhor lugar para a expansão da cidade, que por sinal é aqui onde eu moro agora, né, que chama Lagos de Nova Ipanema, na zona sul de Porto Alegre. E aí a gente comprou um terreno que na época custava 18 mil, quase nada, né? Agora os terrenos aqui custam uns 250. Aí a gente construiu, vendeu, primeira casa, e aí pegou o dinheiro e construiu de novo, construiu de novo, construiu. E aí lá se foram 30, 40 casas, um prédio, e aí mais casas. Então foi assim que eu planejei construir minha carreira de empreendedor, estudando um monte. E como é que você construiu a carreira acadêmica? Bem, a carreira acadêmica foi diferente. Lá no quarto semestre, eu tive aula com o professor Aragon, que vocês conhecem, porque ele estava na Semana de Gestão Pública e falou bastantão. E também porque ele já veio aqui na semana de iniciação científica, na semana acadêmica de alguns anos anteriores, a primeira. Eu tive aula com o professor Aragon, que tinha acabado de ingressar na UERGS como professor. E aí, quando eu comecei a ter aula com ele, eu olhei para ele e vi que tinha algum diferencial ali, né? A forma com que ele se posicionava e a forma com que ele entendia o mundo era parecida com a forma com que eu entendia. Com a diferença que eu entendia isso, porque eu sentia que isso era alguma coisa que existia e ele entendia porque ele tinha estudado. E aí eu me dei conta de que eu queria fazer aquilo, eu queria muito dar aula. E aí eu decidi que eu queria ser professora universitária. Ao mesmo tempo em que eu ajudava o meu ex-marido, que ainda é meu sócio na empresa que a gente tem, enfim, realizar o sonho dele, eu foquei na minha atividade científica. Eu participei de grupos de pesquisa, grupos de estudo, eu fui bolsista do CNPq, eu fiz artigos, eu fui a congressos, eu fui a todas as semanas acadêmicas, a todos os tipos de eventos que um estudante poderia ir. Eu pedi dinheiro, eu pedi carona da Força Aérea para ir, eu fiz tudo o que podia para estar presente no maior número possível de situações em que eu fosse vista academicamente, até que eu ingressei no mestrado com bolsa na PUC, ingressei no doutorado com bolsa na URGS, e depois fiz um concurso vestibular, um concurso público na UERGS, com provas, 3 tipos de provas diferentes, passei e então estou dando aula, estou professora, não é? Foi um planejamento traçado, organizado, com metas, com desafios, com muito trabalho, muito estudo e muito foco, por muito tempo.
E aí, assim, eu cumpri com eles de certa forma, né? Não totalmente, porque eu gostaria muito de dar aula na pós-graduação, né, para mestrado e doutorado. Eu gostaria muito mais de fazer pesquisa e eu tô com dificuldade de fazer isso pelo número de aulas. Mas pretendo, né? Estou organizada para isso no futuro. Mas foi isso. Assim eu fiz a minha gestão estratégica das minhas carreiras. Eu tenho duas. Vocês podem escolher quantas quiserem, como quiserem, né? Depende do quanto vocês conseguem dar de si para isso, do quanto vocês conseguem focar, quanto vocês conseguem ser organizados. Então, aqui falando em foco, né, vai falar disso. A pessoa tem que identificar as oportunidades, fugir de armadilhas. O que são armadilhas profissionais? Empregos que às vezes não têm a ver. Por exemplo, eu passei num concurso público há muito tempo atrás, que era em Novo Hamburgo, e eu não assumi, porque eu sabia que se eu assumisse eu ia ficar acomodada e eu não ia fazer mestrado e doutorado. Então, eu me propus desafios para eu não perder o meu foco, que era dar aula. Autodesenvolvimento. Bom, eu estudei inglês, estudei espanhol, estudei francês, tentei ser objetiva, tentei fazer o maior número de atividades que eu pudesse fazer e continuo fazendo, de ações, enfim, para que o meu currículo melhore. Etapas para a construção de plano de carreira. Se autoconhecer, conhecer o mercado, ter objetivos claros, ter estratégias para implementar. É quase como um planejamento estratégico de uma empresa. A empresa é você e talvez essa seja a empresa mais importante que vocês têm a gerenciar ou organizar na vida de vocês. Ai, mas isso é tudo muito mercadológico, isso é tudo muito, né, direitista, nossa... Não parece você, professora, mas é. E eu não gosto disso, muito. E eu critico isso, muito. Mas é onde nós estamos. E eu não posso vir aqui dar uma aula de gestão de carreiras para vocês e mentir que eu não fiz isso ou que o Aragon não fez isso. Porque nós fizemos, a gente sabe como o mundo funciona e sabe que mesmo dentro das lutas que temos em questões ideológicas e filosóficas, antropológicas, sociológicas, epistemológicas, a gente está neste mundo agora, vivendo nele assim. Então, eu não posso dizer para vocês que vocês não devam se transformar ou gerenciar a empresa de vocês. Se vocês não fizerem, eu posso dizer com 100% de certeza que frustração é o pior sentimento que existe. E frustração com coisas que você se responsabiliza é pior ainda. Então, não planejar, não pensar nisso e achar que tá tudo bem vai fazer com que você se sinta um fracasso para você. Para você. Então, assim, se sentir um fracasso para si mesmo, eu acho que é a pior parte. Não importa a carreira que você resolveu que é melhor para você. Importa que você, sabendo que ela é a carreira que você quer seguir, você siga ela, você a cumpra, você estipule metas, objetivos, você tenha planos de ação para cumprir essas tarefas, você acompanhe os planos e você desenvolva qualquer tipo de planejamento. Isso é o que importa. Então, o planejamento da carreira vai ser isso, vai ter objetivos de longo prazo, vai ter metas ao longo desses prazos. Para quê? Para preencher essas distâncias, né? Até chegar ao meu objetivo, eu tenho metas de curto prazo. É igualzinho o planejamento estratégico, é a mesma coisa, só que é relacionado à carreira de vocês. Então, assim, definindo um objetivo. Como é que eu defino objetivos? Como é que eu digo o que eu quero fazer? O que é que você faz bem? O que é que você gosta de fazer? O que você faz que não é bom? Como é que você pode corrigir uma atitude sua ou alguma coisa que você não faz, que não faz direito? E o que é que você não gosta de fazer? Responde para você mesmo. Escreve aí no papelzinho enquanto eu estou dando essa aula. E aí, então, você define objetivos. Das coisas que você faz bem, ok, você tá beleza com isso. Daquilo que você não faz bem, que você pode corrigir, estabeleça metas para corrigir essas coisas. Das coisas que você não gosta de fazer, como é que elas são obrigatórias dentro do teu trabalho e se elas são, como é que você aprende a fazer elas? Tá bem? Então, educação formal, estudar, aprender línguas, competências, Word, Excel, PowerPoint, Adobe, sei lá eu o que você precisa aprender a mexer. Mas se você tem que aprender a mexer em algum programa, algum tipo de gestão diferente, você tem que
a aprender a mexer. Rede de relacionamentos, a mesma coisa. Você precisa ter rede de relacionamentos, LinkedIn. Pare de focar na quantidade de pessoas no WhatsApp, no Instagram e foque na qualidade dos contatos que vocês têm lá no LinkedIn, tá bem? Definindo seu diferencial versus os demais. Você deve ser preferido em detrimento de outras alternativas disponíveis. Por quê? Quando é que eles vão te escolher? Só você tem, conhece ou fez alguma coisa. Se você tem, conhece ou fez mais que as outras pessoas. Ou você é o único da categoria que não fez alguma coisa que eles estão procurando. Então, você tem que ter evidências para suportar essas afirmações. Ou seja, você tem que ter dentro de você alguma coisa que seja diferente das outras pessoas. E o que é que vai ser diferente? Não sei, porque eu não sei qual é a carreira que vocês estão escolhendo, eu não sei qual é a trajetória de vida de vocês, eu não sei o que falta de habilidades. Faça o seu planejamento. Cumpra os 4 P's. Produto, promoção, praça e preço. Então, você é o seu produto, promova-se, né? Venda-se da melhor forma possível. Então, você é que faz isso com você. Nunca se esqueça a quem você pertence. Lembra que tudo muda constantemente. Então, você também vai ter que mudar. Programe paradas para refletir se você chegou onde você queria e onde é que você quer chegar daqui por diante. Então, assim, pense se o que você está fazendo é o melhor. Senta e pense se você está onde você gostaria de estar. Como é que você muda isso? Se você não consegue fazer isso sozinho, conversa com alguém, né? Discuta essa ideia, mas pense, implemente, execute. Faça avaliações permanentes. Devo trocar de emprego? Como é que eu analiso uma oferta na hora de mudar de emprego? Como é que eu tenho certeza que trocar de emprego é a decisão correta? Quais são os pontos fracos, os pontos fortes? Tome decisões racionalizadas, planejadas, organizadas. Então, faça avaliações de si mesmo. Onde eu errei? Como é que eu me avalio no meu último trabalho? O que eu fiz de errado? Né? O problema todo é minha instituição. Às vezes sim, o problema todo é minha instituição, então eu não vou voltar para lá de jeito nenhum, eu vou construir uma carreira num lugar diferente. Como? E é isso que eu vou tentar fazer. Então, preparando um plano de carreira, tu tem que ter algumas ferramentas. Então, você vai lá analisar o ambiente político, econômico, social e tecnológico, que chama análise PESTEL. Eu vou fazer análise do ambiente da minha cidade para verificar, por exemplo, eu quero ficar em Cachoeira do Sul. Não quero de jeito nenhum, eu quero trabalhar na Índia, eu não quero ficar aqui. Então, assim, tudo isso eu vou precisar sentar e analisar o ambiente para ver onde eu quero chegar, como é que eu quero chegar e como é que eu vou trabalhar lá. Não significa que você não possa ir, você pode se mudar de cidade, você pode fazer trabalho remoto agora, você tem N possibilidades. Eu tenho que ter foco, onde é que eu vou atuar. Aí eu não posso ficar perdido, não é? Eu coloquei ali a Alice, que vocês sabem que é um personagem que eu gosto muito. Para onde é que eu devo ir? Vai depender do quê? Vai depender de para onde você quer ir. Se você não faz ideia, qualquer caminho serve, porque vai ser uma surpresa. Então pensem nisso, se vocês têm foco, se vocês sabem para onde quer ir, vocês vão ter que desenhar esse caminho de vocês sozinhos. Se posicione, né? Quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, né? A minha fortaleza, quais as minhas características marcantes, como é que eu vou conquistar respeito e admiração e confiança das pessoas? Como é que eu vou me posicionar no mercado para ser respeitado? Produto, marketing pessoal, projetar a imagem da marca em relação a si a partir de 2 níveis, a embalagem e o conteúdo, não é? Aquilo que tem por fora e aquilo que tem por dentro. Então, eu tenho que ter aquela apresentação pessoal adequada ao meu ambiente de trabalho, assim como eu tenho que ter dentro de mim conteúdo. Então, se eu quero trabalhar na área de marketing, eu nunca li um livro do Kotler, ou eu nunca fui estudar antropologia para entender que o comportamento do consumidor é uma coisa totalmente antropológica e que psicologia é muito importante para marketing. Eu vou me ralar. Então, assim, eu preciso ter conteúdo, além de ter uma embalagem bonitinha.
Então, não adianta promoção, não adianta fazer a mesma coisa do mundo ou ter muitos atributos e ninguém tomar conhecimentos. As pessoas têm que saber o que você faz. Tem uma revista que chama Medium, M-E-D-I-U-M. Você se inscreve e publica textos lá. O pessoal usa muito ela no LinkedIn. Você vai lá e escreve textos sobre o que você faz. Ah, eu sou da área de finanças, eu sei muito sobre isso e tal. Você vai lá e escreve um texto sobre finanças pessoais, publica no Medium e larga lá no LinkedIn. E aí, daqui a pouco, você tem seguidores e pessoas que leem o que você está escrevendo lá. Ou você tem website pessoal, Twitter, o que seja, cartão de visitas. De alguma forma, as pessoas têm que entender o que é que você faz. Você tem que chamar a atenção. Networking, então, relações profissionais. Você tem que ter... Eu digo a vocês, vocês perdem muito relações pessoais. Que nem vocês têm oportunidade ali de Cachoeira do Sul com professores que conhecem metade da cidade, que fazem ações, que chamam pessoas. Vocês não levantam a mão, vocês não se apresentam. Vocês já repararam que quando vocês levantam a mão, quando vocês falam em palestras, vocês não se apresentam? Oi, eu sou a Stephanie, eu sou estudante de administração, eu trabalho na rede Tischler, mas eu quero muito trabalhar na área de marketing. E eu vou dizer para vocês que na minha graduação, para mim, isso era básico, eu sempre fazia isso. Quando alguém falava, eu sempre deixava marcada a minha presença de alguma forma. E aí, assim, depois que, por exemplo, eu vim trabalhar na UERGS, muitos professores falaram: ah, você estava lá no congresso de administração da URGS em tal ano, que o reitor da UERGS falou, você levantou a mão, se apresentou e questionou ele com relação à pergunta que ele, com relação à palestra dele sobre a UERGS, não é? É verdade, eles lembram disso, porque eu me apresentei, porque você faz um diferencial quando você faz uma apresentação, quando você deixa de ser aquela pessoa acanhada que tem medo de ligar uma câmera, quando você se posiciona, quando você fala e a sua voz é ouvida porque você tem um posicionamento ali. Então, façam isso, ok? Tenham redes profissionais, chamem as pessoas. Vocês podem não achar que não, mas vocês conhecem pessoas que conhecem pessoas que conhecem muitas pessoas e que daqui a um pouco vocês precisam delas por algum motivo. Então, usem isso. Pessoas. Então, a era do conhecimento colocou as pessoas em primeiro lugar. Diferente do que a gente achava, que as máquinas seriam importantes. A inteligência artificial, não sei se vocês já estudaram inteligência artificial, nada mais é do que correlacionar imagens, situações a padrões de comportamento, né? Tem a ver com psicologia. Então, assim, a inteligência artificial, para você construir na área de TI, você pega lá centenas de imagens de alguma coisa. Por exemplo, eles querem criar uma inteligência artificial que é que seja um aplicativo para descobrir um câncer. Como é que eles fazem? Eles pegam centenas de imagens de pessoas que tiveram esse câncer e colocam lado a lado. Aí vai ter alguma modificação pequena na íris, na expressão facial, no lábio, no rosto, em qualquer coisa, e aí vai definir que essa pessoa tem câncer, na probabilidade de, sei lá, 70%, 80%, mas são milhares e milhares de imagens. Aí eles vão fazer uma programação para definir isso. Isso é inteligência artificial. Inteligência artificial não funciona sozinha, porque precisa que uma pessoa desenhe esse padrão de comportamento e não uma máquina. Então, assim, a gente vai perceber que as pessoas estão em primeiro lugar, né? Percebam isso antes que os outros. Fazer endomarketing, ter relacionamento interpessoal, saber trabalhar em equipe, já não é uma coisa que é um diferencial, é uma coisa que você realmente precisa fazer. Um diferencial é se você é palhaço numa ONG, um diferencial é se você faz doação de brinquedos no Natal, esse é um diferencial, né? Se você é Papai Noel da sua cidade, isso é um diferencial. Agora, todo o resto não é. Inclusive, façam um LinkedIn assim. Ah, eu fui Papai Noel no ano de 2019, 2020 na minha cidade. Também. É assim que a gente faz quando a gente quer fazer propaganda. Senão a gente vai ser mais do mesmo. Mas ele tem um perfil para minha empresa. Porque dizer que ele foi Papai Noel não é só dizer que ele foi Papai Noel. Tem um catatal de características pessoais jogadas ali para a pessoa que escreve aquele diferencial dentro do currículo dela e que faz isso, que aplica isso na prática da vida dela. Pensem nisso. Fornecedores, então. Empresas de recrutamento e seleção, vou seguir todas. Headhunters, os caçadores de talentos, vou seguir todos. Profissionais da minha área, todos. Entender como é que eu terceirizo o meu serviço ou entender minimamente de como é que, se eu tiver que ser um contratado como uma pessoa jurídica, eu serei, também eu preciso fazer. E que mais? Home office, né?
que é o que a gente está fazendo hoje em dia e o que muitas empresas farão daqui para frente, o home office. Muito importante entender como é que funciona, né? Entender o que eu vou precisar para fazer home office e investir em mim se eu precisar fazer. Além disso, o pós, não é? Estar disponível, não deixar as pessoas sem respostas, aprender a agradecer. Aprender a agradecer é uma coisa muito importante, que é muito difícil, não é? Agradecer não só com muito obrigada, mas de que forma eu posso retribuir isso ou que momento eu vou retribuir isso. Então, assim, além de construir a minha carreira, é importante que quando eu esteja lá realizando o meu sonho, eu me lembre de todas as dificuldades que eu tive e seja o tipo de pessoa que auxilie outras pessoas a construir o sonho delas também. Então, finalizando aqui, lembrando vocês que vocês vão pesquisar sobre os tipos de carreira, né, nos artigos e nas revistas, e eu quero que vocês escrevam qual é a carreira que vocês devem seguir. Eu espero que essa aula ajude vocês nas definições de futuro, mesmo que vocês ouçam ela várias vezes, se for do desejo de vocês, porque deve ser provavelmente a única aula que vocês tenham em todo o currículo de administração que diz da responsabilidade tamanha que vocês têm pelo futuro de vocês e que está aí acontecendo, que começou quando vocês colocaram o primeiro pé de vocês dentro da universidade e que está se organizando de acordo com isso. Não sejam ingênuos. As empresas nos procuram para perguntar de vocês e nós respondemos com franca sinceridade, porque aí nós estamos colocando o que nós pensamos com relação a isso. A gente responde com franca sinceridade se vocês são bons alunos, maus alunos, se vocês são alunos que se empenham, se vocês são alunos que não têm esse empenho todo. No máximo a gente pode se abster de responder, mas a gente responde. Então não sejam ingênuos, lembrem-se disso, ok? Lembrem-se mesmo, tá bem? Um ótimo dia para vocês, um bom dia, boa tarde ou boa noite. Não esqueçam que vocês têm uma lista de exercícios no final dessa disciplina, vocês têm que fazer o videozinho relacionado a uma entrevista diferenciada de emprego, e aí vocês vão entregar o que vocês vão entregar, o escopo que vocês vão entregar é só o escopo da própria entrevista, né? Qual é o perfil de profissional que vocês buscam, vocês vão colocar lá, como é que vai ser feito o processo de seleção, como é que vocês vão selecionar, como é que vocês vão cortar profissionais, que características vocês vão buscar. Então, vocês vão fazer um escopo, assim, como se vocês fossem os gestores de RH, contratando pessoas, e vocês vão me mostrar como é que vocês vão fazer esse processo todo de contratação até a pessoa assinar o documento que coloca ela dentro da empresa. Porque daí eu quero ver como é que vocês agiriam sendo gestores de pessoas, tá bem? E aí eu quero ler isso, porque além do videozinho, vocês vão me entregar, vai ser um documentozinho de poucas páginas, 2, 3 páginas, só dizendo como é que vai ser o processo e vocês dirigiram esse processo para qual objetivo, né? Para qual perfil profissional, para preencher qual vaga, para cumprir com determinadas características quais são, tá bem? E além disso, a gente tem aí as palestras que vocês têm que resenhar. Nós temos mais uma da Alice, que é semana que vem. E aí a gente finaliza, tá bem? Beijos, fiquem bem. Tchau, tchau.